A chuva caía como lâminas sobre o asfalto molhado. Dona Célia apertava o bebê contra o peito, tentando protegê-lo com o xale encharcado que já não servia para nada. Aos 67 anos, suas pernas tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo peso de uma realidade que ela nunca imaginou viver. Vó, tô com frio. A voz de Isabela, de apenas 4 anos, cortou seu coração como um raio. Eu também, vó. Miguel, de 5, segurava firme na saia da avó, os lábios roxos de frio. 3 horas antes, o caseiro havia jogado seus pertences na calçada. 2 malas velhas, uma sacola rasgada e 3 crianças sem ter para onde ir. O aluguel atrasado foi a sentença final. Dona Célia tentou explicar, implorou por mais uma semana, mas a porta se fechou em seu rosto junto com qualquer esperança. Agora, caminhavam sem rumo pela estrada deserta do interior. A tempestade engolia qualquer som, qualquer chance de socorro. O bebê chorava fraco nos braços trêmulos da avó. Isabela tropeçou numa pedra e caiu de joelhos no barro. Miguel tentou ajudá-la, mas suas mãozinhas pequenas não tinham força. Foi quando os faróis cortaram a escuridão. Um carro velho, azul desbotado, diminuiu a velocidade. Dona Célia sentiu o coração acelerar, medo ou esperança, ela não sabia distinguir mais. A porta se abriu e uma mulher desceu correndo, os cabelos escuros grudados no rosto pela chuva. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Dona Célia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas lágrimas que se misturavam com a chuva. Ela não sabia que aquele encontro mudaria tudo. Não sabia que aquela mulher carregava uma história tão dolorosa quanto a sua. E muito menos imaginava a reviravolta que estava por vir. Esta é a história de Dona Célia e o encontro que mudou não apenas sua vida, mas o destino de todos envolvidos de maneiras que ninguém poderia prever. Vocês verão como um simples ato de bondade pode desencadear uma série de eventos que misturam passado e presente, revelando segredos guardados há décadas. Uma história real que aconteceu no interior do Brasil, onde a solidão da estrada encontrou a solidariedade de um coração ferido. Mas antes de começarmos, eu preciso fazer uma pergunta. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários. Eu leio cada um deles e fico muito feliz em saber que nossa história chega a tantos lugares diferentes deste Brasil imenso. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte agora no botão de inscrição e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias emocionantes e reais que tocam o coração. Não perca os próximos capítulos desta jornada. O que você está prestes a descobrir vai além de uma simples história de solidariedade. Há conexões escondidas entre Dona Célia e a mulher que parou na estrada. Há um passado que nunca foi esquecido e um futuro que precisa ser reconstruído sobre os escombros da dor. Prepare seu coração, porque esta história tem reviravoltas que vão te surpreender. Do primeiro ao último minuto. E tudo começa naquela noite chuvosa, quando 2 mulheres, separadas por gerações, mas unidas pelo sofrimento, se encontraram no meio da tempestade. Vamos começar pelo começo. 3 meses antes daquela noite fatídica. 3 meses antes da tempestade, Dona Célia ainda tinha um teto sobre a cabeça e uma rotina que, apesar de dura, era previsível. Acordava às 5 da manhã para preparar o mingau de Miguel e Isabela antes de levá-los à creche. O bebê Arthur, com apenas 8 meses, mamava e voltava a dormir no berço improvisado, uma gaveta forrada com cobertores macios que ela havia costurado à mão. A casa era simples. 3 cômodos pequenos numa propriedade rural a 15 quilômetros da cidade. Paredes descascadas, telhado que vazava em 2 pontos quando chovia forte, mas era lar. Era onde os netos tinham alguma estabilidade depois da tragédia que mudou tudo. O acidente aconteceu num sábado comum. Roberto, filho único de Dona Célia, voltava da feira com a esposa Patrícia quando um caminhão desgovernado invadiu a contramão. Não houve tempo para desviar, não houve tempo para nada. Apenas o telefone tocando às 6 da tarde e a voz trêmula do policial do outro lado da linha. Dona Célia desabou naquele dia. Seu único filho, o menino que ela criou sozinha depois que o marido as abandonou, já não respirava. Patrícia também não resistiu. Sobraram 3 crianças que precisavam de uma avó que mal conseguia respirar de tanta dor. Mas ela se levantou.
porque alguém precisava se levantar. A pensão de viúva mal cobria as despesas básicas. Dona Célia começou a fazer faxinas nas casas da região, levando o bebê amarrado nas costas com um pano. As patroas olhavam com pena, mas nenhuma ofereceu ajuda real. Pena não paga aluguel, pena não enche barriga de criança. Os meses passaram como água escorrendo entre os dedos, rápidos, implacáveis. O dinheiro nunca era suficiente. Quando pagava o aluguel, faltava para a comida. Quando comprava comida, o aluguel atrasava. Era um ciclo vicioso que ela não conseguia quebrar. Seu Valdomiro, o proprietário da casa, era um homem de poucas palavras e menos paciência. No início, ele tolerou os atrasos. 2 meses se passaram. No 3º mês, ele bateu a porta com uma expressão que Dona Célia já conhecia. A expressão de quem tomou uma decisão irreversível. Dona Célia, eu avisei. Não posso mais esperar. Meu filho precisa dessa casa. A senhora tem até sexta-feira para desocupar. Ela implorou, explicou sobre as crianças, sobre o bebê, sobre estar procurando mais trabalho. Prometeu pagar tudo na semana seguinte. Mas seu Valdomiro apenas balançou a cabeça e virou as costas. Naquela noite, Dona Célia não conseguiu dormir. Sentou na única cadeira que tinham e olhou para os 3 netos dormindo. Miguel abraçado à irmãzinha Isabela. O bebê Arthur respirando suave no berço gaveta. Tão inocentes, tão alheios ao abismo que se abria sob seus pés. Ela tentou ligar para conhecidos, para pessoas da igreja que frequentava quando tinha amor, mas ninguém queria ajudar. Algumas prometeram rezar, outras desligaram sem dar explicações. Ninguém ofereceu um teto, nem mesmo temporário. As pessoas têm suas próprias batalhas, suas próprias bocas para alimentar. A sexta-feira chegou como uma sentença. Dona Célia arrumou tudo o que conseguia em 2 malas velhas e uma sacola de mercado. Roupas das crianças, algumas fraldas, o cobertor que ela costurou, 2 mamadeiras, um saquinho com bolacha maisena. O resto, os móveis velhos, as panelas amassadas, as lembranças do filho, ficou para trás. Seu Aldomiro chegou com o caseiro às 3 da tarde. Nem olhou nos olhos dela enquanto verificava a casa. Apenas acenou com a cabeça e foi embora, deixando o caseiro para garantir que ela saísse de vez. Sinto muito, dona, murmurou o homem, genuinamente constrangido. Ordens são ordens. Dona Célia não respondeu. Pegou Arthur no colo, chamou Miguel e Isabela e começou a caminhar. Não sabia para onde. Apenas sabia que precisava se mover, colocar um pé na frente do outro, porque parar significava desmoronar. A tarde estava cinzenta, prenúncio da tempestade que viria. Miguel perguntou para onde estavam indo. Ela disse que era uma aventura, uma caminhada para encontrar um lugar novo. A criança acreditou, porque criança acredita no que a gente diz. Isabela reclamou que a mala estava pesada. Dona Célia pegou a mala da neta e continuou andando, cada passo um esforço monumental. Andaram por 1 hora, 2, o céu escureceu mais rápido que o normal. As primeiras gotas começaram a cair quando já estavam longe de tudo, numa estrada secundária que Dona Célia escolheu sem motivo específico. Apenas seguiu em frente porque voltar não era opção. Então a chuva desabou de verdade. Arthur começou a chorar, um choro agudo de desconforto. Miguel e Isabela pararam de reclamar. O medo substituiu qualquer outro sentimento. Dona Célia tentou encontrar abrigo, mas havia apenas campo aberto e cercas velhas, nada que pudesse protegê-los. Ela continuou andando, porque era tudo o que sabia fazer. Um passo, outro passo, o bebê encharcado chorando, as crianças tremendo, seus próprios ossos doendo de um jeito que ela nunca sentiu antes. Foi quando a escuridão pareceu absoluta que ela ouviu o som de um motor. Faróis amarelos cortaram a chuva como um milagre. Dona Célia virou, cegada pela luz, sem saber se deveria ter medo ou esperança. O carro parou, a porta se abriu e uma mulher desceu correndo. Mas quem era essa mulher? Por que ela estava naquela estrada deserta? E qual segredo ela carregava que mudaria tudo? Júlia tinha 34 anos e um olhar que carregava muito mais história do que deveria carregar alguém de sua idade. Naquela noite, ela dirigia seu Corsa azul desbotado pela estrada secundária porque o caminho principal estava interditado por causa de um acidente. Mais um acidente.
como se o universo fizesse questão de lembrá-la de sua própria tragédia toda vez que podia. Fazia 3 anos que ela criava a filha sozinha. Lívia tinha 6 anos e estava em casa com a vizinha, esperando a mãe voltar do plantão duplo no hospital da cidade. Júlia trabalhava na limpeza, nos turnos que ninguém queria, madrugada, finais de semana, feriados. Não era vida, mas era sobrevivência. O divórcio deixou mais do que cicatrizes emocionais. Deixou dívidas, um apartamento minúsculo e a certeza de que ela só podia contar consigo mesma. O ex-marido sumiu depois que perdeu o emprego, levando consigo qualquer ilusão de que ela teria ajuda para criar a filha. Júlia estava cansada naquela noite. O tipo de cansaço que penetra os ossos e torna cada movimento um esforço consciente. Mal via a estrada através da chuva violenta, o limpador de para-brisas vencido tentando em vão limpar o vidro. Foi quase por acaso que ela viu. Uma figura curvada à beira da estrada. Não, 3 figuras. 4. Júlia piscou, pensando que estava vendo coisas por causa do cansaço. Mas não. Havia uma mulher idosa carregando um bebê e 2 crianças pequenas agarradas a ela. O coração de Júlia disparou. Ela diminuiu a velocidade instintivamente, o carro derrapando levemente na pista molhada. Por um segundo pensou em seguir em frente. Tava tarde, ela tinha uma filha esperando em casa, não se envolve com estranhos na estrada. Mas então viu a criança cair. A menina tropeçou e caiu de joelhos no asfalto. O menino tentou ajudá-la a levantar. A velha senhora parecia prestes a desabar junto com elas. Júlia freou. Não pensou, apenas agiu. Estacionou no acostamento e saiu correndo debaixo da chuva. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Dona Célia levantou os olhos, o rosto encharcado, os lábios tremendo, o bebê chorando fraco demais em seus braços. Ela abriu a boca, mas não conseguiu falar. Estava além das palavras, além da capacidade de explicar o inexplicável. Júlia não esperou explicações. Pegou Isabela do chão, depois Miguel pela mão. Entrem no carro, rápido! Ela ajudou Dona Célia a entrar no banco de trás com o bebê, acomodou as 2 crianças ao lado, pegou as malas encharcadas e jogou no porta-malas. Tudo aconteceu em menos de 2 minutos, mas pareceram horas sob aquela chuva implacável. Júlia voltou para o banco do motorista, pingando água por todo lado. Ligou o aquecedor no máximo e virou para trás. Vocês estão bem? Alguém está machucado? Miguel e Isabela olhavam para ela com olhos arregalados, ainda processando o que estava acontecendo. O bebê Arthur finalmente parou de chorar, exausto. Dona Célia apenas balançou a cabeça, as lágrimas agora se misturando com a água da chuva em seu rosto. Obrigada, ela conseguiu sussurrar. Obrigada. Júlia sentiu um aperto no peito. Havia algo naquela cena que mexia com ela de um jeito profundo, visceral. Talvez porque ela mesma já esteve perto do abismo. Talvez porque via em Dona Célia o que ela própria poderia se tornar se a sorte virasse de vez contra ela. Para onde vocês estão indo? Perguntou Júlia, colocando o carro em movimento. Silêncio. Vocês têm algum lugar? Família? Alguém esperando vocês? Mais silêncio. Júlia olhou pelo retrovisor e viu a verdade estampada no rosto daquela mulher. Não havia lugar nenhum. Não havia ninguém esperando. Havia apenas uma avó idosa, 3 crianças e o vazio completo de opções. Está bem. Júlia ouviu a própria voz dizendo, surpresa com suas próprias palavras. Vocês vão comigo, vou dar um jeito. Dona Célia levantou os olhos, incrédula. Não posso aceitar, a senhora nem me conhece. Eu sei o suficiente, Júlia respondeu firme. Sei que vocês precisam de ajuda, e sei que não vou deixar essas crianças passarem a noite na rua. O resto do trajeto foi feito em silêncio. Júlia dirigia concentrada, a mente correndo mais rápido que o carro. O que ela acabara de fazer? Seu apartamento mal cabia a ela e Lívia. Onde essas pessoas dormiriam? Com que dinheiro ela alimentaria mais 4 bocas? Mas quando olhava pelo retrovisor e via aquelas crianças tremendo, toda a lógica se dissolvia. Havia algo maior em jogo, algo que ela não conseguia nomear, mas que pulsava forte no peito. Chegaram à cidade 40 minutos depois. Júlia parou em frente a um prédio modesto de 3 andares. Ajudou todos a descerem, pegou as malas e subiu as escadas até o 2º andar. A vizinha abriu a porta assim que ouviu o barulho. Dona Aparecida era uma senhora de 60 anos, que cuidava de Lívia quando necessário. Júlia, que situação é essa? Depois eu explico, Dona Cida. A Lívia está dormindo?
Dormiu faz 1 hora. Obrigada por ficar com ela. A senhora pode voltar amanhã cedo? Vou precisar de ajuda. Dona Aparecida olhou para o grupo encharcado com curiosidade e preocupação, mas apenas acenou com a cabeça e foi embora. Júlia abriu a porta de seu apartamento. 2 quartos minúsculos, uma sala que era também cozinha, um banheiro pequeno. Tudo limpo, mas surrado pelo tempo e pela falta de dinheiro para reformas. Entrem, vou pegar toalhas. Ela voltou com todas as toalhas que tinha e começou a secar as crianças. Dona Célia tentou ajudar, mas as mãos tremiam tanto que Júlia precisou tomar as rédeas da situação. A senhora vai tomar um banho quente, depois vemos o bebê. As crianças podem usar meu roupão por enquanto. Miguel olhou para Júlia com uma expressão de pura gratidão. A senhora é um anjo? Júlia sentiu os olhos arderem. Não, meu amor, sou apenas uma pessoa que entende. 1 hora depois, todos estavam secos, alimentados com o que havia na geladeira, sopa instantânea e pão com manteiga e acomodados da melhor forma possível. Dona Célia insistiu em dormir no sofá com o bebê. Miguel e Isabela dividiram um colchonete no chão da sala. Júlia voltou para seu quarto, onde Lívia dormia profundamente. Sentou na cama e colocou o rosto entre as mãos. O que ela havia feito? Como conseguiria sustentar tudo isso? Mas quando fechou os olhos, tudo o que via era aquela cena na estrada. A velha senhora caindo, as crianças molhadas, o bebê chorando. E algo mais. Algo que ela ainda não conseguia identificar. Uma sensação estranha de que aquele encontro não era acaso, de que havia uma razão para ela ter pegado aquele atalho naquela noite. Mas Júlia não fazia ideia de que a conexão entre ela e Dona Célia ia muito além do acaso, e que o passado estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Júlia acordou antes do amanhecer, como sempre. Por um momento confuso, esqueceu dos eventos da noite anterior. Então ouviu o choro baixo de um bebê vindo da sala e tudo voltou de uma vez. Levantou-se silenciosamente para não acordar Lívia e foi até a sala. Dona Célia estava acordada, embalando Arthur no colo, cantarolando uma canção de ninar tão baixinho que era quase imperceptível. "Bom dia", Júlia sussurrou. A idosa se assustou levemente, depois assentiu com a cabeça. "Desculpe se ele acordou a senhora. Tentei fazê-lo dormir, mas..." "Não se preocupe, eu já estava acordando mesmo." Júlia foi até a cozinha e começou a preparar café. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos depois de anos na mesma rotina. Mas sua mente estava longe dali, processando a situação surreal em que se encontrava. "Por que a senhora fez isso?" A voz de Dona Célia cortou o silêncio. "Por que nos ajudou? A senhora nem me conhece." Júlia parou com a xícara no ar. Era uma boa pergunta. Uma que ela mesma tinha se feito a noite inteira. "Eu também passei por momentos difíceis", respondeu finalmente. "Sei como é estar sozinha, sem ter para onde ir, e não conseguiria viver comigo mesma se tivesse deixado vocês lá. Mas a senhora tem uma filha, responsabilidades, não precisava." "Eu sei." Júlia virou para encará-la, mas algo me fez parar. Não sei explicar direito. Foi como se eu tivesse que parar. Dona Célia estudou o rosto da moça. Havia sinceridade ali, mas também uma profundidade de dor que ela reconhecia. Eram 2 mulheres marcadas pela vida, cada uma carregando seus próprios fardos. "Eu vou embora assim que amanhecer", Dona Célia disse baixinho. "A senhora já fez demais. Vou encontrar um jeito, sempre encontro." "E qual jeito seria esse?" Júlia perguntou. Sem crueldade, apenas pragmatismo. "A senhora tem dinheiro? Conhece alguém na cidade? Tem para onde ir?" O silêncio que se seguiu era a resposta suficiente. "Então fiquem, pelo menos até conseguirmos pensar em algo melhor. Algumas semanas, talvez. Não posso aceitar caridade." "Não é caridade. É solidariedade. É o que pessoas fazem umas pelas outras quando o mundo fica pesado demais." Lágrimas brilharam nos olhos de Dona Célia. Ela balançou a cabeça, sem palavras para expressar a gratidão que transbordava do peito. As horas seguintes foram uma orquestra caótica de necessidades básicas. Lívia acordou e ficou fascinada com as crianças na sala. Miguel e Isabela acordaram desorientados, demorando alguns segundos para lembrar onde estavam. Júlia preparou um café da manhã simples, mas suficiente: pão, manteiga, café com leite.
Dona Aparecida chegou às 7 em ponto, como prometido. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena doméstica, mas ela era sábia demais para fazer perguntas invasivas. Júlia, precisamos conversar, ela disse, puxando a moça para o corredor. Eu sei que parece loucura, dona Cida. Parece? É loucura. Você mal consegue pagar suas próprias contas e agora tem 4 bocas a mais para alimentar? Eu sei, mas não podia deixá-los na rua. A senhora teria deixado? Dona Aparecida suspirou fundo. Não, eu também não teria deixado. Mas isso não muda o fato de que você precisa de um plano, rápido. Estou pensando nisso. Pensa rápido, então, e conte comigo para o que precisar. Posso ficar com as crianças quando você for trabalhar. Júlia abraçou a vizinha, grata por não estar completamente sozinha. Depois que Dona Aparecida voltou para seu apartamento, Júlia sentou com Dona Célia para conversar sobre os próximos passos. As crianças brincavam no quarto de Lívia, ou melhor, Lívia mostrava seus brinquedos com orgulho de anfitriã. Preciso saber sua história, Júlia disse gentilmente, para entender como podemos ajudar. Dona Célia respirou fundo e começou a contar. Sobre Roberto, seu filho único, sobre o acidente que levou ele e a nora, sobre ficar com 3 netos órfãos da noite para o dia, sobre a luta para sobreviver, o aluguel atrasado, o despejo. Júlia ouvia em silêncio, o coração apertando a cada palavra. Quando Dona Célia mencionou o nome do filho, Roberto, algo estranho aconteceu. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era um nome incomum, mas, mesmo assim, Roberto, ela repetiu. Qual era o sobrenome completo dele? Roberto Andrade Silva. Por quê? O mundo de Júlia parou por um segundo. Roberto Andrade Silva. Ela conhecia esse nome, não pessoalmente, mas onde ele trabalhava antes do acidente? Dona Célia franziu a testa, confusa com as perguntas. Na fábrica de móveis, na seção de montagem, trabalhou lá por quase 10 anos. Júlia sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser coincidência, não podia. Dona Célia, eu preciso te mostrar uma coisa. Ela levantou e foi até seu quarto, voltando com uma caixa de sapatos velha. Dentro havia papéis, fotos, recordações que ela mantinha guardadas. Procurou até encontrar o que buscava, um recorte de jornal amarelado. Este é o acidente que matou meu marido, Júlia disse, a voz trêmula. Faz 3 anos. Ele estava dirigindo um caminhão quando os freios falharam, invadiu a contramão e... Ela não precisou terminar. Dona Célia pegou o recorte com mãos trêmulas. A data, o local, a descrição do acidente. Era o mesmo acidente que matou Roberto e Patrícia. O silêncio que caiu sobre a sala era ensurdecedor. 2 mulheres, 2 viúvas, 2 destinos entrelaçados pela mesma tragédia. Uma perdeu o marido que causou o acidente. A outra perdeu o filho morto por esse acidente. Deviam se odiar. Deviam estar em lados opostos de uma guerra de culpa e ressentimento. Mas tudo o que sentiam era uma dor compartilhada, tão profunda que transcendia qualquer impulso de culpar. Meu Deus, Dona Célia sussurrou, seu marido... Era um homem bom, Júlia interrompeu. As lágrimas escorrendo livremente agora. Trabalhava demais para sustentar a gente. A empresa sabia que o caminhão tinha problemas nos freios. Ele reclamou várias vezes. Eles ignoraram. E então... E meu filho pagou o preço, Dona Célia completou, a voz quebrada. Elas se olharam através das lágrimas. 2 mulheres que deviam ser inimigas. 2 mulheres unidas pela mesma perda impossível. Eu sinto muito, Júlia disse. Eu sinto tanto. Eu também, Dona Célia respondeu. Pelos 2. Por todos nós. E então, num impulso que nenhuma delas conseguia explicar racionalmente, elas se abraçaram. Choraram juntas. Choraram pelos maridos mortos, pelos filhos perdidos, pelas vidas destruídas por um acidente que nunca deveria ter acontecido. Choraram até não ter mais lágrimas. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado. A verdade estava entre elas agora, crua e dolorosa. Mas em vez de afastá-las, parecia tê-las aproximado ainda mais. O que fazemos agora? Dona Célia perguntou. Júlia limpou o rosto e respirou fundo. Agora a gente cuida dessas crianças, juntas. Mas o passado ainda não tinha revelado todos os seus segredos. E uma descoberta chocante estava prestes a mudar tudo novamente.
Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha, mas funcional começou a se formar. Júlia continuava seus plantões no hospital, voltando exausta para encontrar Dona Célia, cuidando de todas as crianças com uma paciência infinita. Dona Aparecida ajudava quando podia, trazendo marmitas extras e roupas usadas que conseguia com conhecidos. O apartamento pequeno estava apertado, mas havia calor ali. Havia vida. As crianças se adaptaram rapidamente. Crianças sempre se adaptam. Lívia ganhou irmãos instantâneos. Miguel e Isabela ganharam estabilidade. Arthur começou a sorrir mais. Mas Júlia não conseguia tirar da cabeça a revelação sobre o acidente. À noite, quando todos dormiam, ela ficava acordada repassando cada detalhe, cada memória daquele dia terrível. Seu marido, Antônio, havia saído para o trabalho como sempre. Beijou ela e Lívia, prometeu voltar para o jantar. Nunca voltou. A ligação veio às 5 da tarde. Hospital, acidente, fatal. Júlia foi informada que os freios falharam, que Antônio tentou desviar, mas não conseguiu, que outras pessoas morreram. A empresa pagou um valor irrisório como indenização e o caso foi arquivado rapidamente, rápido demais. Na época, afogada em dor e com uma criança pequena para criar, Júlia não teve forças para questionar. Apenas sobreviveu, um dia após o outro, carregando a culpa de que seu marido tinha tirado vidas inocentes. Mas agora, olhando para Dona Célia e os netos dela, algo não se encaixava. Por que o caso foi arquivado tão rápido? Por que a empresa não foi responsabilizada? Por que ninguém investigou a fundo? Numa sexta-feira, seu dia de folga, Júlia tomou uma decisão. Precisava saber a verdade, toda a verdade. Deixou as crianças com Dona Célia e Dona Aparecida e pegou o ônibus até o centro da cidade. Seu destino era o fórum, onde os processos eram arquivados. A atendente, uma mulher de meia idade com óculos grossos, a olhou com suspeita quando Júlia explicou o que queria. Processos arquivados de 3 anos atrás? Isso vai dar trabalho. Por favor, é importante. 2 horas depois, Júlia tinha em mãos uma pasta fina com o processo do acidente. Sentou num banco do lado de fora e começou a ler. Laudo técnico da perícia. Falha mecânica nos freios. Empresa alegou manutenção regular. Testemunhas disseram que o caminhão estava em boas condições. Caso arquivado por falta de evidências de negligência. Mas havia algo estranho. Uma nota manuscrita no canto do processo, quase imperceptível. Ver processo trabalhista 2847/21. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, clique no botão de inscrição agora. Esta história está só começando. Júlia voltou à atendente. Preciso ver este outro processo, o 2847/21. A mulher suspirou, mas voltou aos arquivos. Mais 30 minutos de espera. Finalmente, outra pasta, esta mais grossa. Júlia abriu e seu coração quase parou. Era um processo trabalhista, movido por 5 funcionários da empresa de transportes, incluindo Antônio. Eles denunciavam condições precárias de segurança, falta de manutenção nos veículos, pressão para dirigir além dos limites seguros. O processo tinha sido aberto 6 meses antes do acidente e tinha sido arquivado 2 semanas antes do acidente acontecer. Júlia sentiu a raiva subir como lava. Eles sabiam, a empresa sabia que os caminhões estavam em péssimas condições. E não apenas arquivaram o processo, como provavelmente pressionaram os funcionários a desistir. Havia nomes no processo, testemunhas, outros motoristas que poderiam confirmar tudo. Júlia tirou fotos de todas as páginas com o celular. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas sabia que não podia deixar para lá. Não agora. Não depois de conhecer Dona Célia e entender a dimensão do que aquela negligência causou. No caminho de volta, parou num café e ligou para um número que tinha guardado há anos, Rafael Mendes, um advogado que havia oferecido ajuda gratuita na época do acidente. Ela recusou então, sem energia para lutar. Mas talvez não fosse tarde demais. Júlia, é você mesmo? Rafael parecia surpreso. Sim, você ainda faz trabalho pro bono? Depende do caso. O que aconteceu? Júlia contou tudo. O encontro com Dona Célia, a descoberta da conexão, os documentos que acabara de encontrar. Rafael ouviu em silêncio. Júlia, isso é sério. Se conseguirmos provar negligência da empresa, podemos reabrir o caso.
Buscar justiça de verdade, não apenas para você, mas para a família do Roberto também. É o que eu quero. Não é sobre dinheiro, é sobre responsabilidade, sobre fazer a coisa certa. Vou precisar de tempo para analisar tudo. Pode me enviar essas fotos? Já estou enviando. E Júlia, você está fazendo uma coisa incrível. Cuidar dos netos da vítima do seu marido. Isso é coragem. Não é coragem, é apenas humanidade. Quando voltou para casa, Júlia encontrou uma cena que aqueceu seu coração cansado. Dona Célia tinha preparado um jantar simples, mas farto. Tinha usado seus últimos trocados para comprar arroz, feijão e frango. As crianças estavam à mesa, todas limpas e arrumadas. Júlia! Lívia correu para abraçá-la. A vó Célia fez comida gostosa. Júlia olhou para Dona Célia, que sorriu timidamente. Era o mínimo que eu podia fazer. Não precisava. Precisava sim. Você está fazendo tudo por nós. Deixe eu ajudar no que posso. Durante o jantar, Júlia observou aquela mesa cheia. 6 pessoas. 6 vidas entrelaçadas por tragédia, mas mantidas unidas por algo maior. Compaixão, solidariedade, amor. Depois que as crianças foram dormir, Júlia contou a Dona Célia sobre o que descobriu no fórum. A idosa ouviu em silêncio, as mãos tremendo ligeiramente. Eles sabiam, ela sussurrou. A empresa sabia e não fez nada. E vamos fazer eles pagarem por isso, eu prometo. Dona Célia pegou a mão de Júlia e a apertou com força. Obrigada, por tudo, por nos acolher, por buscar a verdade, por me dar uma razão para acreditar que ainda existe gente boa no mundo. A gente se encontrou por uma razão, Dona Célia. Eu tenho certeza disso agora. E juntas, vamos conseguir. Naquela noite, Júlia dormiu um pouco melhor. Tinha um propósito agora, uma missão. Não era apenas sobre sobreviver, era sobre buscar justiça, sobre provar que aquelas mortes não foram em vão. Mas ela não sabia que reabrir aquele caso chamaria a atenção de pessoas poderosas, pessoas que não queriam que a verdade viesse à tona e que fariam de tudo para silenciar qualquer um que tentasse desenterrar segredos enterrados há 3 anos. Rafael Mendes ligou na segunda-feira seguinte. Sua voz estava diferente. Havia tensão ali que não existia antes. Júlia, precisamos conversar, pessoalmente. Pode vir ao meu escritório hoje? Aconteceu alguma coisa? Não pelo telefone. Às 2 horas, Júlia sentiu um frio na espinha, mas concordou. Deixou Dona Célia com as crianças e pegou 2 ônibus até o centro. O escritório de Rafael era modesto, num prédio comercial antigo. Ele a esperava na porta, olhando nervosamente para os lados. Entre rápido. Uma vez dentro, com a porta fechada, Rafael mostrou uma pasta. Revisei todo o material que você me enviou. Júlia, isso é dinamite pura. A negligência da empresa é cristalina. Eles ignoraram relatórios de manutenção, pressionaram motoristas a trabalhar além dos limites, arquivaram o processo trabalhista de forma irregular. Então podemos processar? Podemos. Mas... Ele hesitou. Recebi uma ligação ontem. Alguém da empresa. Não se identificou claramente, mas disse que seria uma pena se eu me envolvesse com assuntos já resolvidos. Disse que eu tenho uma carreira promissora e seria triste vê-la arruinada por perseguir fantasmas. Júlia sentiu a raiva ferver. Ameaçaram você? Não diretamente, mas a mensagem estava clara. E tem mais. Rafael abriu o computador. Comecei a pesquisar sobre a empresa, Transportes Alvorada. Eles são bem maiores do que aparentam. Têm conexões políticas fortes. O dono, Maurício Prado, é amigo de vereadores, tem um cunhado juiz. Essa gente não brinca em serviço. Está dizendo que não pode me ajudar? A voz de Júlia saiu mais dura do que pretendia. Estou dizendo que é perigoso. Para mim, para você, para Dona Célia. Essas pessoas têm recursos, Júlia. Podem tornar nossas vidas um inferno. Meu marido morreu. O filho da Dona Célia morreu. A nora dela morreu. 3 crianças ficaram órfãs. E você está me dizendo para deixar isso quieto porque o cara tem amigos poderosos? Rafael passou a mão pelo cabelo frustrado. Não estou dizendo para deixar quieto. Estou dizendo para ter cuidado, para entender que não é uma batalha simples. Nenhuma batalha importante é simples. Eles se encararam por um longo momento. Finalmente, Rafael suspirou. Você é teimosa, sabia? Aprendi a ser. Está bem. Vou te ajudar. Mas vamos fazer isso direito, com cautela, sem alarde.
Juntamos evidências sólidas primeiro, depois entramos com o processo. E você precisa estar preparada para possíveis represálias. Que tipo de represálias? Qualquer tipo. Podem investigar sua vida, procurar algo para usar contra você, podem pressionar seu empregador, enfim, podem fazer muita coisa. Júlia engoliu seco, mas manteve a postura firme. Estou preparada. Então vamos começar. Primeiro, preciso conversar com as outras testemunhas do processo trabalhista original, ver se alguma delas está disposta a falar agora. E quanto tempo isso vai levar? Algumas semanas, talvez meses. Justiça não é rápida, Júlia, mas vamos chegar lá. Quando Júlia voltou para casa, encontrou uma cena estranha. Dona Aparecida estava no apartamento, conversando baixo com Dona Célia. Ambas pareciam preocupadas. O que aconteceu? Júlia, teve um homem aqui hoje. Dona Aparecida disse. Um homem de terno. Disse que era assistente social, queria saber sobre as crianças. O coração de Júlia disparou. Assistente social? Você viu o credencial? Ele mostrou alguma coisa rápido, mas não deixou eu olhar direito. Fez perguntas estranhas sobre a Dona Célia, sobre como ela veio parar aqui, se tinha documentação das crianças. E você disse o quê? Disse que não sabia de nada, que ela ia falar com ele quando voltasse. Ele foi embora, mas deixou um cartão. Júlia pegou o cartão. Nome genérico, sem logo da prefeitura, apenas um número de telefone. Isso não é de assistente social nenhum, ela disse, jogando o cartão na mesa. Alguém está investigando a gente. Por quê? Dona Célia estava pálida. Quem se importaria com... A empresa, Júlia interrompeu. Eles descobriram que estou mexendo no caso, e agora estão tentando nos intimidar. Meu Deus, as crianças estão seguras. Não vamos deixar ninguém levá-las. Mas mesmo dizendo isso, Júlia sentia o medo crescer. E se fossem ao conselho tutelar? E se usassem a situação precária de Dona Célia como desculpa para tirar os netos dela? E se... Júlia, Dona Célia segurou suas mãos. Se isso vai causar problemas para você, para Lívia, eu vou embora. Não posso deixar você se prejudicar por minha causa. Não, Júlia disse firme. Não mesmo. Vocês ficam. E vamos enfrentar isso juntas. Eles querem nos assustar porque sabem que tem algo a esconder. Isso só prova que estamos no caminho certo. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Cada ruído no corredor a fazia pular. Cada carro que passava na rua parecia uma ameaça. Ela checou as fechaduras 3 vezes, garantiu que todas as janelas estavam trancadas. Pela manhã, ligou para Rafael. Eles já começaram, mandaram alguém aqui se passando por assistente social. Merda, foi mais rápido do que eu esperava. Júlia, você precisa fazer uma coisa. Procure um advogado de família. Regularize a situação das crianças com a Dona Célia o quanto antes. Se eles tentarem usar o conselho tutelar contra vocês, vocês precisam estar com a documentação em ordem. Como vou pagar outro advogado? Eu conheço alguém que pode ajudar. Vou fazer os contatos. As semanas seguintes foram tensas. Júlia andava olhando por cima do ombro. Dona Célia vivia nervosa, esperando que alguém batesse na porta. As crianças sentiam a tensão no ar, mas não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Rafael conseguiu um advogado para ajudar com a guarda das crianças. Dr. Augusto era um senhor de 65 anos, aposentado, mas ainda atuando em casos pro bono. Ele começou a organizar a documentação necessária para formalizar a tutela de Dona Célia sobre os netos. É um processo burocrático, ele explicou, mas factível. A senhora é a avó, os pais faleceram, não há outros parentes disputando a guarda. Só precisamos provar que a senhora tem condições de cuidar deles. Mas eu não tenho, Dona Célia disse baixinho. Não tenho casa, não tenho dinheiro. Tem agora, Júlia interrompeu. Enquanto estiverem aqui, eles têm casa. E vamos encontrar um jeito pro resto. Dr. Augusto olhou entre as duas mulheres e sorriu. Raramente vejo esse tipo de solidariedade. Vocês são especiais. Somos sobreviventes, Júlia corrigiu. E sobreviventes precisam se ajudar. Mas enquanto trabalhavam para regularizar a situação das crianças, Rafael fazia progressos na investigação. Ele conseguiu localizar 2 dos motoristas que tinham assinado o processo trabalhista original. Ambos estavam dispostos a testemunhar, agora que não trabalhavam mais para a empresa. Eles vão confirmar tudo, Rafael disse numa ligação. A pressão para dirigir com equipamento defeituoso, as ameaças de demissão, a manutenção negligenciada. Temos um caso, Júlia, um caso forte.
Quando podemos entrar com o processo? Mais 2 semanas. Preciso formalizar tudo. Mas eles não tinham 2 semanas. Na quinta-feira seguinte, Júlia chegou em casa e encontrou a porta do apartamento arrombada. Dentro, tudo estava de cabeça para baixo. E Dona Célia estava sentada no chão, tremendo, com Arthur apertado contra o peito. Júlia entrou correndo no apartamento, o coração batendo tão forte que parecia vai sair do peito. Dona Célia, o que aconteceu? Onde estão as crianças? Dona Aparecida saiu do quarto com Miguel, Isabela e Lívia agarrados a ela. As 3 crianças estavam assustadas, mas ilesas. Chegaram faz 15 minutos, Dona Aparecida explicou, a voz tremendo. Eu estava aqui com a Dona Célia. Ouvimos um barulho na porta. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, 2 homens entraram. Disseram que estavam procurando documentos. Documentos? Júlia olhou ao redor. Gavetas abertas, papéis espalhados, armários revirados. Levaram alguma coisa? Não sei. Eles mexeram em tudo, principalmente nas suas coisas. Mas quando eu disse que ia chamar a polícia, eles foram embora. Dona Célia finalmente falou, a voz fraca. Um deles disse uma coisa. Disse, avisa sua amiga que cães que latem demais acabam sendo silenciados. Júlia sentiu o sangue gelar. Não era mais intimidação sutil, era ameaça direta. Vamos chamar a polícia agora. Mas Dona Aparecida tocou seu braço. Júlia, pensa bem. Esses homens não deixaram nenhuma pista, não roubaram nada de valor. Vão dizer que foi um assalto comum, ou que vocês estão inventando. E você sabe que eles têm conexões. Então o que eu faço? Deixo eles invadirem minha casa, ameaçarem vocês e não faço nada? Faça um boletim de ocorrência, Dona Aparecida sugeriu. Registra oficialmente. Mas talvez seja a hora de reconsiderar essa briga com a empresa. Não. A voz de Dona Célia era firme agora, apesar do medo óbvio em seus olhos. Não podemos desistir. Se desistirmos agora, eles vencem. Meu filho, meu Roberto, morreu porque aquela empresa foi negligente. E se não fizermos nada, outras pessoas vão morrer. Outros filhos, outros pais. Júlia olhou para a velha senhora com um novo respeito. Mesmo assustada, mesmo vulnerável, ela estava disposta a lutar. Está bem, vamos até a delegacia, vamos registrar tudo e vamos continuar. Na delegacia, o delegado plantonista parecia mais entediado do que preocupado. Anotou tudo mecanicamente, prometeu que iam investigar, mas seu tom deixava claro que aquilo não era a prioridade. Tem certeza que não foi assalto? Nada foi levado? Eles procuravam documentos específicos, Júlia insistiu, e fizeram ameaças. Ameaças verbais são difíceis de provar, senhora. Mas vou registrar tudo aqui. De volta para casa, Júlia ligou para Rafael. Ele ouviu tudo e soltou um palavrão baixinho. Isso escala rápido, Júlia. Talvez você e a Dona Célia devam ficar em outro lugar por uns dias. Ir para onde? Não temos dinheiro para hotel, não temos família que possa nos receber. E mesmo que tivéssemos, não vou correr, não vou dar a eles essa satisfação. Entendo, mas... Rafael, quanto tempo falta para você estar pronto com o processo? Silêncio do outro lado. 1 semana. Talvez menos se eu trabalhar dia e noite. Então trabalhe dia e noite. Quanto mais rápido entrarmos com isso, melhor. Eles não vão arriscar violência real depois que o processo estiver protocolado. Seria óbvio demais. Você espera. Tenho que esperar. É tudo que nos resta. Júlia reforçou a fechadura da porta com uma tranca adicional que comprou numa ferragem. Pediu para Dona Aparecida dormir no apartamento. Mais pessoas significava mais segurança. Não era muito, mas era o que tinha. As crianças, resilientes como só crianças podem ser, se adaptaram à nova realidade. Lívia perguntou por que a porta estava trancada com aquele negócio feio. Júlia disse que era para ficarem mais seguros. A menina aceitou a explicação sem questionar. Miguel, mais velho e perceptivo, sabia que algo estava errado. Numa noite, ele se aproximou de Júlia enquanto ela lavava a louça. Tia Júlia, aqueles homens vão voltar? Júlia pensou em mentir. Em dizer que estava tudo bem, mas olhou para aqueles olhos sérios e decidiu pela verdade. Não sei, meu amor, mas se voltarem, não vão nos machucar. Eu prometo que vou proteger vocês. Eu também vou proteger, sou grande agora. Júlia sorriu através das lágrimas que ameaçavam cair. Eu sei que é, mas deixe os adultos cuidarem disso, tá bom? Os dias seguintes foram de tensão constante.
Cada barulho no corredor fazia todos pularem. Júlia começou a trabalhar só os turnos diurnos, recusando plantões noturnos mesmo precisando do dinheiro. Não podia deixar Dona Célia sozinha à noite. Rafael trabalhava freneticamente na finalização do processo. Ele conseguiu mais uma testemunha, um ex-mecânico da empresa que confirmou que recebia ordens diretas para fazer apenas reparos superficiais nos caminhões, ignorando problemas graves. Com ele, temos 3 testemunhas sólidas, Rafael explicou numa reunião. Mais a documentação que você encontrou, mais os laudos técnicos do acidente original. É suficiente para comprovar negligência grave. E quanto eles podem ter que pagar? Se ganharmos, pode ser uma indenização substancial. Não vai devolver as vidas perdidas, mas vai fazer a empresa pensar 2 vezes antes de colocar motoristas em risco novamente. E, mais importante, vai estabelecer um precedente legal. Quando protocolamos? Segunda-feira. Está tudo pronto. Júlia sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente iam agir, mas isso também significava que não havia mais volta. No domingo, véspera do protocolo, Júlia acordou antes do amanhecer. Não conseguia dormir, a mente girando em círculos. Levantou silenciosamente e foi até a sala. Dona Célia estava acordada também, sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos. Também não consegue dormir? A velha senhora perguntou. Não, pensando em amanhã. Júlia, eu quero te dizer uma coisa. Dona Célia pousou a xícara. Eu sei que tudo isso começou porque você me ajudou naquela noite. Se eu não tivesse aceitado sua ajuda, você não estaria nessa situação agora. Não teria gente te ameaçando, invadindo sua casa. Pare, Júlia interrompeu suavemente. Você não tem culpa de nada. Eu escolhi ajudar, eu escolhi investigar, e eu escolheria tudo de novo. Por quê? Por que arriscar tanto? Júlia pensou por um longo momento. Porque quando meu marido morreu, eu me senti tão impotente, tão inútil. Não pude salvá-lo, não pude fazer nada. E então você apareceu na minha vida e percebi que talvez eu pudesse fazer alguma coisa. Talvez eu pudesse honrar a memória dele buscando justiça, não apenas para ele, mas para o seu filho também, para todas as vítimas daquela negligência. Dona Célia pegou a mão de Júlia e apertou com força. Você é a filha que eu sempre quis ter, sabia? As lágrimas finalmente caíram. Júlia abraçou Dona Célia e ambas choraram juntas, liberando a tensão de semanas, o medo, a dor, mas também a esperança de que talvez, apenas talvez, o amanhã trouxesse justiça. Segunda-feira amanheceu clara e fria. Rafael ligou às 9 em ponto. Estou indo para o fórum agora, mais 2 horas e o processo está protocolado. Obrigada, Rafael. Por tudo. Não me agradeça ainda. A batalha está só começando. Júlia desligou e olhou para Dona Célia. Vai dar certo. Tem que dar. Mas às 11 da manhã, Rafael ligou de novo, e o pânico em sua voz era inconfundível. Júlia, temos um problema grande. E o que Rafael estava prestes a revelar mudaria tudo novamente. Júlia segurou o telefone com força, os nós dos dedos ficando brancos. Que tipo de problema? A voz de Rafael tremia. Alguém vazou nossa estratégia. A empresa já entrou com uma contestação preventiva. Eles alegam difamação, perseguição, tentativa de extorsão. E tem mais. Conseguiram um mandado de busca e apreensão contra você e a Dona Célia por apropriação indébita de documentos sigilosos. O quê? Que documentos? Os processos que você fotografou no fórum. Eles estão alegando que você não tinha autorização para acessá-los, que violou protocolos de segurança. É absurdo, mas o juiz aceitou a petição deles. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como eles descobriram nossa estratégia? Só nós sabíamos. Silêncio pesado do outro lado. Rafael, só nós sabíamos, certo? Júlia, eu tenho que te contar uma coisa. Uma das testemunhas, o Márcio, o ex-mecânico, ele me ligou ontem à noite dizendo que ia desistir de testemunhar. Eu pressionei, tentei convencê-lo. Ele finalmente admitiu que recebeu uma proposta da empresa. Muito dinheiro. Suficiente para ele recomeçar a vida em outro estado. Ele aceitou? Não sei. Ele desligou e não atende mais minhas ligações. Então ele pode ter contado tudo para eles. É possível. Ou... Rafael hesitou. Ou tem outra pessoa envolvida. Quem? Não sei. Mas alguém muito próximo da investigação. Alguém que conhecia cada detalhe.
Júlia desligou e ficou parada no meio da sala, processando. Dona Aparecida tinha ido fazer compras. Dona Célia estava no quarto colocando Arthur para dormir. As crianças brincavam no outro quarto. Ela se sentou e colocou a cabeça entre as mãos. Tudo estava desmoronando. Meses de trabalho, de risco, de medo. Tudo por nada. Não, não era por nada. Não podia ser. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Júlia atendeu com o coração acelerado. Alô? Júlia Santos. A voz era masculina, educada, fria. Quem está falando? Meu nome é Dr. Henrique Albuquerque. Sou advogado da Transportes Alvorada. Gostaria de propor uma reunião para discutirmos um acordo. Acordo? Depois de invadirem minha casa, me ameaçarem, tentarem tirar as crianças da Dona Célia? Entendo sua frustração, mas talvez haja informações desencontradas. Meu cliente está disposto a fazer uma oferta generosa para resolver essa situação amigavelmente. Muito generosa. Não estou interessada em dinheiro. Todo mundo está interessado em dinheiro quando o valor é suficiente. Pense em sua filha, pense nas crianças sob sua guarda. Uma quantia substancial poderia resolver muitos problemas práticos. Em troca de quê? De desistir do processo? De deixar vocês continuarem matando pessoas com sua negligência? Que linguagem forte, senhora. Não matamos ninguém. Houve um acidente lamentável. Acidentes acontecem. Acidentes que poderiam ter sido evitados, prezados ter um motorista confiável. Se a manutenção fosse feita corretamente. Isso é sua opinião. Nossa perícia técnica diz outra coisa. E o juiz que vai decidir quem está certo. Mas processos são longos, caros, desgastantes. Seu advogado, o Rafael Mendes, é bom, mas inexperiente nesse tipo de litígio. Já nós temos uma equipe com recursos ilimitados. A mensagem era clara: vocês não têm chance. Não vou desistir, Júlia disse com firmeza que não sentia completamente. Pense com calma. Tenho autorização para oferecer R$300 mil, divididos entre você e a senhora Céia, sem admissão de culpa da nossa parte. Apenas um acordo de confidencialidade. 300 mil. Era uma fortuna para duas mulheres que mal conseguiam pagar o aluguel. Era segurança para as crianças, educação, futuro. Era também o preço do silêncio. Não. 400 mil. Não. Você está sendo irracional. Pense nas crianças. Estou pensando nelas. Estou pensando em que tipo de exemplo quero dar. E não é o exemplo de que dinheiro compra justiça. Um suspiro do outro lado. Lamento que tenha escolhido esse caminho. Realmente lamento. Porque agora as coisas vão ficar muito desagradáveis para você e para a senhora Célia. Ele desligou. Júlia ficou parada, o telefone na mão, quando ouviu uma voz atrás dela. Você recusou? Era a Dona Célia, que tinha escutado tudo. Recusei. 400 mil, Júlia. É muito dinheiro. Eu sei. Dinheiro que poderia mudar nossas vidas, das crianças. Eu sei disso também. Dona Célia se sentou ao lado dela. Então por que recusou? Júlia virou para encará-la. Porque seu filho vale mais que 400 mil. Porque meu marido vale mais. Porque a verdade vale mais. E porque se aceitarmos esse dinheiro, estamos dizendo que está tudo bem, que eles podem fazer de novo, com outras pessoas, outras famílias. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Célia. Você é teimosa. Herdei de você, Júlia sorriu fracamente. Mas agora, o advogado disse que as coisas vão ficar desagradáveis. Já estão desagradáveis, não pode piorar muito mais. Mas ela estava errada. Podia piorar, e piorou. Na quarta-feira, Júlia foi chamada no trabalho. A chefe de enfermagem, Dona Lúcia, pediu para conversarem em particular. Júlia, recebi uma denúncia anônima. Dizem que você está morando com menores em situação irregular, que pode colocar em risco a segurança deles. Isso é absurdo. As crianças estão seguras, bem cuidadas. Estamos regularizando toda a documentação. Eu acredito em você, mas a denúncia foi feita oficialmente. O hospital tem protocolo. Até que a situação seja esclarecida, você vai ter que ser afastada. Me afastaram? Suspensão temporária, com pagamento, pelo menos por enquanto. Mas, Júlia, se isso escalar, se o conselho tutelar se envolver, pode ficar complicado. Júlia saiu do hospital atordoada. Eles estavam atacando de todos os lados.
Trabalho, documentação das crianças, processo judicial. Era uma máquina de guerra contra duas mulheres que só queriam justiça. Quando chegou em casa, encontrou Dona Aparecida com uma expressão grave. O que foi agora? Júlia, minha filha, ligou. Ela mora em São Paulo, tem 2 filhos pequenos. O marido dela Perdeu o emprego. Ela quer que eu vá morar lá, ajudar com as crianças enquanto ela trabalha. Você vai? Dona Aparecida olhou para o chão. Eu sinto muito. Vocês precisam de mim aqui, eu sei. Mas minha filha, ela é minha filha. Eu entendo. Quando vai? Fim do mês. Elas vão mandar o dinheiro da passagem. Mais uma pessoa saindo. Mais uma camada de apoio se dissolvendo. Naquela noite, Júlia se trancou no banheiro e chorou como não chorava desde a morte de Antônio. Chorou de frustração, de medo, de exaustão. Chorou porque não sabia mais quanto tempo conseguiria aguentar. Batidas suaves na porta. Júlia? A voz de Dona Célia. Deixa eu entrar. Júlia abriu. A velha senhora entrou e a abraçou. Vamos desistir? Dona Célia perguntou baixinho. Júlia pensou em Lívia, pensou nas crianças, pensou no futuro incerto, pensou em tudo o que tinham a perder. Mas então pensou também em Roberto e Patrícia, em Antônio, em todas as vítimas da negligência corporativa que nunca teriam voz se elas desistissem agora. Não, ela disse finalmente, não vamos. Então vamos até o fim, juntas, juntas. Mas nenhuma delas sabia que o maior golpe ainda estava por vir. E viria de onde menos esperavam, de alguém em quem confiavam completamente. Rafael pediu uma reunião urgente numa sexta-feira. Não quis falar por telefone, apenas disse que era importante. Júlia e Dona Célia pegaram o ônibus até o escritório dele, deixando as crianças com uma vizinha nova que Dona Aparecida apresentou antes de viajar. O rosto de Rafael estava cinzento quando as recebeu. Havia papéis espalhados pela mesa, xícaras de café vazias, sinais de uma noite sem dormir. Sentem, preciso contar uma coisa, e não vai ser fácil de ouvir. Júlia sentiu o estômago apertar. O que aconteceu? Rafael respirou fundo. Lembram que eu disse que alguém vazou informações, que só poderia ser alguém muito próximo da investigação? Sim, descobri quem foi. Ele pegou uma pasta e deslizou pela mesa. Doutor Augusto, o advogado que estava cuidando da documentação das crianças. O quê? Dona Célia ficou pálida. Mas ele era tão gentil, tão prestativo. Era mesmo, prestativo demais. Eu achei estranho ele se oferecer tão rapidamente para ajudar, sem cobrar nada. Fiz algumas ligações, investiguei discretamente. Rafael abriu a pasta. Doutor Augusto se aposentou do escritório dele faz 5 anos, mas ele trabalhava como consultor jurídico para, adivinhem quem? Transportes Alvorada. Júlia sentiu como se tivesse levado um soco. Ele trabalhou para eles durante 15 anos, até 2019. Saiu oficialmente, mas mantém contatos. E recebeu um depósito gordo na conta dele na semana passada, R$50 mil. Ele nos traiu, Dona Célia sussurrou. Teve acesso a todos os nossos documentos, sabia de tudo. Exatamente. E provavelmente repassou tudo para a empresa. Por isso eles estavam sempre um passo à frente. Por isso conseguiram aquele mandado tão rápido. Doutor Augusto conhece os juízes, conhece o sistema. Júlia se levantou e começou a andar pela sala, a raiva fervendo. Então foi tudo em vão. Ele tem cópias de toda a nossa documentação. Conhece nossa estratégia completa. Não necessariamente em vão. Rafael se levantou também. Porque agora temos uma evidência de má conduta. Doutor Augusto violou o sigilo profissional. Isso é grave. Podemos usar contra ele e contra a empresa. Como? Ele vai negar tudo. E como provamos a conexão? Os registros bancários. O depósito veio de uma conta offshore, mas consegui rastrear a origem. Está ligada a um dos diretores da Transportes Alvorada. Isso é ilegal? Depende. Se conseguirmos provar que o dinheiro foi pagamento por informações confidenciais, sim. Mas precisamos de mais provas. E precisamos agir rápido. Dona Célia, que estava em silêncio, finalmente falou. Tem uma coisa que vocês não estão considerando. Ambos olharam para ela. Se Dr. Augusto passou informações, ele sabe onde moramos, sabe sobre as crianças, sabe de tudo sobre nossa situação. Meu Deus, Júlia sussurrou.
Ele pode ter facilitado a invasão, pode ter dado nosso endereço. Ou pior, Rafael acrescentou sombrio, pode ter informações que usará para tirar as crianças da Dona Célia legalmente, alegando que ela não tem condições, que vocês estão em situação irregular. O peso daquela possibilidade caiu sobre eles como uma pedra. Então o que fazemos? Júlia perguntou. Como impedimos isso? Rafael pensou por um momento. Precisamos virar o jogo. Em vez de ficar na defensiva, vamos atacar. Vou entrar com uma denúncia ética contra Dr. Augusto junto à OAB. Vou expor a conexão dele com a empresa. Isso vai colocá-lo na defensiva. Mas e quanto às crianças? E se ele já acionou o conselho tutelar? Então vocês precisam de um novo advogado de família. Alguém que não tenha nenhuma conexão com essa gente. E precisam rápido. Com que dinheiro? Júlia quase gritou. Estou suspensa do trabalho, não tenho economias, mal consigo pagar o aluguel. O silêncio que se seguiu era de desespero puro. Foi Dona Célia quem quebrou o silêncio. A casa. Que casa? A casa onde Roberto cresceu, no interior. Está abandonada faz anos, desde que mudei para mais perto da cidade depois que meu marido morreu. Mas ainda está em meu nome. Terra também. 3 hectares. Isso vale alguma coisa? Não sei. A casa está caindo aos pedaços, mas a terra sempre vale algo. Rafael se animou. Se conseguirmos vender ou usar como garantia para um empréstimo, podemos financiar a defesa legal completa. Posso falar com um corretor amanhã mesmo, mas é a herança das crianças, Dona Célia disse baixinho. Era para ser deles um dia. Júlia segurou a mão da velha senhora. A melhor herança que podemos deixar para eles é justiça e segurança, não terra abandonada. Dona Célia assentiu, lágrimas nos olhos. Está bem, façam o que for necessário. Nos dias seguintes, as coisas se moveram rapidamente. Rafael encontrou um corretor que avaliou a propriedade. A casa realmente estava em péssimas condições, mas a terra valia R$100 mil. Não era muito, mas era algo. Encontraram um comprador interessado em 2 dias, um fazendeiro local, que queria expandir sua propriedade. Ofereceu 90 mil à vista. Dona Célia assinou os papéis com mão trêmula. Era dizer adeus à última conexão física com seu falecido marido, com a infância de Roberto, mas era também garantir o futuro dos netos. Com o dinheiro, Rafael contratou uma advogada especializada em direito de família. Doutora Fernanda era uma mulher de 40 anos, séria, eficiente, sem paciência para jogos corporativos. Vou protocolar uma ação de tutela definitiva, ela explicou, antecipando qualquer movimento do Conselho Tutelar. Vou argumentar que as crianças estão em ambiente estável, com cuidados adequados, e que qualquer tentativa de removê-las seria traumática e desnecessária. E quanto tempo leva? Algumas semanas. Talvez meses, mas vamos conseguir. Enquanto isso, Rafael tocava o processo contra a Transportes Alvorada. A denúncia contra Dr. Augusto criou um escândalo pequeno, mas significativo nos círculos jurídicos locais. A OAB abriu investigação. Dr. Augusto, acuado, deu um passo falso. Em vez de ficar quieto, ele deu uma entrevista a um jornal local negando tudo e atacando Júlia e Dona Célia, chamando-as de oportunistas tentando extorquir uma empresa respeitável. Foi o erro que precisavam. Ele acabou de cometer difamação pública. Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Podemos processar. E, mais importante, ele confirmou publicamente que conhece o caso, o que contradiz sua alegação de que não violou o sigilo profissional. As peças estavam finalmente começando a se encaixar. Mas numa terça-feira à noite, quando Júlia voltava do mercado com sacolas de comida, ela viu algo que fez seu coração parar. Uma viatura do Conselho Tutelar estava estacionada em frente ao prédio. Ela largou as sacolas e correu escadas acima. Bateu na porta do apartamento. Dona Célia abriu com os olhos vermelhos de choro. Dentro, 2 assistentes sociais estavam sentadas na sala. E as crianças, todas as 4, estavam agarradas umas às outras no sofá, aterrorizadas. O que está acontecendo aqui? Júlia exigiu saber. Uma das assistentes se levantou. Senhora Júlia Santos? Recebemos uma denúncia de que menores estão vivendo em condições inadequadas neste imóvel. Precisamos avaliar a situação. Condições inadequadas? Olhe ao redor, está tudo limpo, as crianças estão alimentadas, bem cuidadas. Entendemos, mas há questões legais. A senhora Célia não tem tutela formalizada. A senhora Júlia está suspensa do trabalho. O apartamento é pequeno para 6 pessoas.
e há alegações de que ambas estão envolvidas em litígio contra uma empresa, o que poderia representar risco para as crianças. Doutor Augusto mandou vocês, Dona Célia disse, a voz quebrada. Ele contou tudo e distorceu para parecer que somos nós as erradas. A assistente social não confirmou nem negou. Vamos precisar levar as crianças para a avaliação, temporariamente. Não! Miguel gritou, agarrando-se a Dona Célia. Não vou sem minha avó! Isabela começou a chorar. Lívia olhava para Júlia com pânico absoluto nos olhos. Júlia sentiu seu mundo desmoronar. Elas tinham vencido todas as batalhas até agora, mas estavam prestes a perder a guerra. Júlia ficou entre as assistentes sociais e as crianças, o corpo inteiro tremendo, não de medo, mas de uma fúria protetora que ela nem sabia que possuía. Vocês não vão levar essas crianças. Senhora, não torne isso mais difícil. Difícil? Vocês querem falar de difícil? A voz de Júlia era puro aço. Essas crianças perderam os pais num acidente. A avó delas as acolheu quando mais ninguém quis. Eu as acolhi quando foram jogadas na rua. E agora vocês aparecem aqui, mandadas por gente corrupta, querendo separar essa família? Temos que seguir protocolo. Protocolo? Júlia puxou o celular. Então vou seguir meu próprio protocolo. Estou ligando para nossa advogada e para o jornal local. Quero ver vocês explicarem como arrancaram crianças traumatizadas de um lar seguro, a mando de uma empresa que está sendo processada por negligência. A menção ao jornal fez as assistentes trocarem olhares incertos. A senhora está complicando uma situação que... Doutora Fernanda, Júlia falou alto no telefone. Sim, preciso de você aqui urgente. Conselho tutelar quer levar as crianças. Sim, agora mesmo. Estou colocando no viva voz. A voz firme da advogada encheu a sala. Com quem eu falo? A assistente social mais velha se identificou. Doutora Cláudia Mendes. E a senhora é? Doutora Fernanda Ramos, advogada da família. Vocês têm mandado judicial para a remoção das crianças? Não precisamos de mandado para a avaliação inicial. Então não é remoção, é a avaliação, que pode ser feita aqui mesmo, correto? No ambiente onde as crianças vivem? Silêncio. Estou chegando em 20 minutos, doutora Fernanda continuou, e sugiro que nada aconteça até eu estar presente, porque se essas crianças forem removidas sem devido processo legal, eu processo tanto o conselho tutelar quanto quem fez a denúncia, por abuso de poder. Ficou claro? Muito claro, doutora Cláudia respondeu, visivelmente desconfortável. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Júlia. As assistentes sociais ficaram sentadas, fazendo anotações. As crianças permaneceram agarradas a Dona Célia e Júlia. Ninguém falou. Quando doutora Fernanda chegou, ela trouxe reforços, Rafael e um homem que Júlia não conhecia. Este é o doutor Paulo Ribeiro, doutora Fernanda apresentou, defensor público, especialista em direitos da criança e muito interessado neste caso. Dr. Paulo tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e um olhar que não tolerava injustiças. Doutora Cláudia, conhece o procedimento correto para avaliação de menores, certo? E sabe que remoção só pode acontecer em casos de risco iminente? Doutora Cláudia olhou ao redor. Apartamento limpo, crianças bem vestidas, geladeira com comida, nenhum sinal óbvio de negligência. A denúncia falava de superlotação, instabilidade financeira. Superlotação? Dr. Paulo ergueu uma sobrancelha. Há famílias de 6 pessoas em apartamentos deste tamanho por toda a cidade. Isso não é fundamento para remoção. Quanto à instabilidade financeira, desde quando pobreza é crime? Não é sobre isso. Então sobre o que é? Porque pela minha experiência, quando o conselho tutelar age tão rápido, geralmente tem pressão política envolvida. Alguém importante fez essa denúncia? O silêncio de doutora Cláudia era a resposta suficiente. Pensei que sim, Dr. Paulo. Olhe, eu entendo que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas precisam entender que esse caso está sendo manipulado. Há uma empresa poderosa tentando silenciar essas mulheres e usar vocês para isso. Nós não podemos simplesmente ignorar uma denúncia. Não estou pedindo para ignorar. Estou pedindo para usarem bom senso. Façam a avaliação, conversem com as crianças, vejam por si mesmas. Mas façam aqui, agora, sem trauma desnecessário. Doutora Cláudia olhou para sua colega mais jovem, que acenou discretamente com a cabeça. Está bem, vamos fazer a avaliação aqui, mas precisamos conversar com cada criança individualmente.
Sem problema, doutora Fernanda concordou, com a presença da advogada, conforme é o direito deles. As próximas 2 horas foram uma provação. Cada criança foi entrevistada separadamente. Primeiro Miguel, depois Isabela. Lívia foi a última. Bebê Arthur, que ainda mamava, obviamente não podia ser entrevistado. Júlia e Dona Célia esperaram na cozinha, segurando as mãos uma da outra, rezando em silêncio. Quando as entrevistas terminaram, doutora Cláudia chamou todos para a sala. As crianças estão claramente adaptadas e felizes aqui. Não vejo sinais de negligência ou abuso. Mas ela hesitou. A situação legal ainda é irregular. A senhora Célia precisa formalizar a tutela e a senhora Júlia precisa comprovar renda estável. Eu volto ao trabalho na segunda-feira, Júlia disse rapidamente. Uma meia-verdade. Ela esperava voltar, mas não tinha certeza. E o processo de tutela está em andamento. Doutora Fernanda pode confirmar. Está protocolado desde segunda-feira, a advogada confirmou. Audiência marcada para daqui a 3 semanas. Doutora Cláudia fez mais algumas anotações. Vou recomendar que as crianças permaneçam sob cuidado atual, com acompanhamento mensal até a tutela ser formalizada. Mas preciso deixar claro, qualquer mudança significativa na situação precisa ser reportada. Qualquer. Entendido, doutora Fernanda respondeu por todas. Depois que as assistentes sociais saíram, todos desabaram. Júlia abraçou Lívia e não conseguiu segurar as lágrimas. Dona Célia segurou Miguel e Isabela. Rafael e Dr. Paulo trocaram olhares cansados, mas aliviados. Isso foi próximo demais, Rafael murmurou. Foi, Dr. Paulo concordou. Mas vocês seguraram, e agora a empresa mostrou a mão. Usar o conselho tutelar dessa forma foi um erro. Podemos usar isso contra eles. Como? Júlia perguntou. Vou investigar quem fez a denúncia. Se conseguir provar que foi Dr. Augusto ou alguém da empresa agindo de má fé, isso fortalece o caso de vocês enormemente. Mostra um padrão de assédio. Mas vai dar tempo? Dona Célia perguntou. A audiência da tutela é em 3 semanas. Vou trabalhar rápido, Dr. Paulo prometeu. Depois que todos foram embora e as crianças finalmente dormiram, exaustas emocionalmente, Júlia sentou na cozinha com Dona Célia. Não sei quanto mais consigo aguentar, ela confessou baixinho. Eu também não. Mas temos que aguentar, pelas crianças. E se perdermos? Se eles tirarem as crianças de você na audiência? Dona Célia ficou em silêncio por um longo momento. Então, pelo menos tentamos. Pelo menos lutamos. E isso é mais do que muita gente faz. Não é suficiente. Não. Mas é tudo o que temos. Júlia olhou pela janela para a noite escura lá fora. Em algum lugar dessa cidade, pessoas poderosas tramavam como destruí-las, como silenciá-las, como separá-las das crianças que amavam. Mas ela também sabia que não estavam mais sozinhas. Tinham Rafael, Dr. Paulo, doutora Fernanda. Tinham uma causa justa. E tinham umas às outras. Dona Célia? Sim? Não importa o que aconteça. Obrigada. Por ser minha família. Por ter me dado um propósito. Lágrimas brilhavam nos olhos da velha senhora. É eu quem agradeço, filha. Você salvou nossas vidas naquela noite na chuva. E continua salvando todos os dias. Elas se abraçaram, 2 guerreiras cansadas, mas ainda de pé, ainda lutando. E enquanto a cidade dormia, planos estavam sendo traçados, de ambos os lados. Porque a batalha final estava chegando. E ninguém, nem Júlia, nem Dona Célia, nem a Transportes Alvorada, estava preparado para o que estava prestes a ser revelado. Escreva Justiça Vence nos comentários se você acredita que o bem sempre triunfa sobre o mal. A audiência de tutela estava marcada para uma segunda-feira às 9 da manhã. Júlia mal dormiu na noite anterior. Dona Célia também não. Elas se levantaram antes do sol, arrumaram as crianças com o melhor que tinham e seguiram para o fórum. Doutora Fernandas esperava na entrada, ao lado de Dr. Paulo e Rafael. Prontas? A advogada perguntou. Nunca vamos estar prontas, Júlia respondeu honestamente. Mas vamos fazer isso mesmo assim. A sala de audiências era pequena, formal, intimidadora. O juiz, Dr. Marcelo Costa, tinha uns 60 anos e expressão severa. Sentado do outro lado estava um advogado da prefeitura representando o conselho tutelar e, para surpresa de todos, Dr. Henrique Albuquerque, o advogado da Transportes Alvorada. O que ele está fazendo aqui? Júlia sussurrou para a doutora Fernanda. Boa pergunta. Vou descobrir.
O juiz bateu o martelo. Caso número 3.847. Tutela de menores Miguel, Isabela e Arthur Silva. Senhora Célia, a senhora está buscando tutela legal definitiva dos netos? Sim, excelência. Dona Célia se levantou, a voz tremendo, mas firme. E qual a oposição? O advogado da prefeitura se levantou. Excelência, o Conselho Tutelar tem preocupações sobre a capacidade financeira da requerente. Ela não possui renda fixa, não tem residência própria. Com o devido respeito, doutora Fernanda interrompeu. Pobreza não é crime, nem impedimento legal para a tutela. A senhora Célia está residindo com a senhora Júlia, que tem emprego estável e oferece ambiente seguro. As crianças estão bem cuidadas, frequentando creche, com acompanhamento de saúde em dia. Sobre isso, o advogado da prefeitura continuou. A senhora Júlia está sob investigação disciplinar no trabalho e envolvida em litígio contra uma empresa respeitável da região. Objeção. Doutora Fernanda se levantou. A situação trabalhista da senhora Júlia não tem relação com este processo. E o litígio mencionado é justamente contra a empresa cujo advogado está presente nesta sala sem justificativa aparente. Excelência, peço que o doutor Albuquerque seja retirado. Ele não tem parte neste processo. O juiz olhou para a doutora Albuquerque. Albuquerque. Doutor, por que está aqui? Meu cliente tem interesse no bem-estar das crianças, excelência. A avó delas está processando a empresa de forma infundada, o que cria instabilidade. Instabilidade? Dr. Paulo se levantou. Ou intimidação? Excelência, este é um caso flagrante de abuso do sistema judicial. A Transportes Alvorada está usando todos os meios possíveis para silenciar essas mulheres, incluindo manipular este processo de tutela, e tenho provas disso. Provas? O juiz se inclinou para a frente, interessado. Dr. Paulo abriu uma pasta. Esta é a transcrição de uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar há 3 semanas. Consegui, através de canais oficiais, rastrear a origem da ligação. Veio de um telefone registrado no escritório do Dr. Augusto Silva, advogado que anteriormente prestou serviços a Transportes Alvorada e que está sob investigação da OAB por violação de sigilo profissional. Murmúrios na sala. Mais ainda, Dr. Paulo continuou. Tenho aqui extratos bancários obtidos legalmente através da investigação ética, mostrando transferências da empresa para o Dr. Augusto exatamente 3 dias antes da denúncia ser feita. A conexão é inegável. O juiz pegou os documentos e leu em silêncio. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Dr. Albuquerque, seu cliente está usando o Conselho Tutelar como ferramenta de coerção? Excelência, essas são alegações infundadas. São fatos documentados, Dr. Paulo cortou. E há mais. A campanha de intimidação incluiu invasão de domicílio, ofertas de suborno, pressão sobre empregadores, tudo para forçar as autoras a desistirem de um processo legítimo por negligência que resultou em 3 mortes. O silêncio na sala era absoluto. O juiz respirou fundo. Vou pedir um recesso de 30 minutos. Quando voltarmos, quero o advogado da prefeitura preparado para explicar como o Conselho Tutelar foi usado desta forma. E, Dr. Albuquerque, sugiro que seu cliente reavalie seriamente sua estratégia, porque se essas alegações forem confirmadas, haverá consequências graves. Está dispensado desta audiência. Dr. Albuquerque saiu da sala com o rosto vermelho de raiva. Júlia e Dona Célia se entreolharam, sem ousar acreditar no que estava acontecendo. Durante o recesso, Dr. Paulo se aproximou delas. Consegui mais do que esperava. Um dos motoristas da empresa, lembram do Márcio que ia testemunhar, mas desistiu? Ele me procurou ontem, disse que não conseguia viver com a consciência pesada. Está disposto a testemunhar sobre tudo, a pressão, as ameaças, até o suborno que ofereceram a ele. Por que mudou de ideia? Júlia perguntou. Porque tem uma filha da idade da Lívia, e percebeu que se não fizesse a coisa certa, não conseguiria olhar para ela nos olhos. Quando a audiência recomeçou, o advogado da prefeitura estava visivelmente desconfortável. Excelência, após revisar a situação, o Conselho Tutelar retira qualquer oposição à tutela. As crianças estão claramente em ambiente seguro e adequado. Que conveniente, o juiz disse secamente. Tutela concedida. Senhora Célia, a senhora é oficialmente a tutora legal de seus 3 netos, e vou determinar uma investigação completa sobre como este processo foi manipulado. Dona Célia desabou em lágrimas. Júlia a abraçou, ela... Mesmo chorando. Agora, o juiz continuou. Quanto ao processo contra a Transportes Alvorada. Dr. Rafael Mendes, acredito que represente as autoras? Rafael se levantou surpreso.
Sim, Excelência, represento as autoras. Vou encaminhar os documentos apresentados pelo Dr. Paulo ao Ministério Público. Isso pode caracterizar crimes de coação, uso indevido do poder econômico e possivelmente suborno. Recomendo que seu processo seja acelerado, dado o contexto. Agradeço, Excelência. A audiência foi encerrada. Do lado de fora do fórum, sobre o sol da manhã, Júlia, Dona Célia, Rafael, Dr. Rafael, Doutora Fernanda e Dr. Paulo formaram um círculo. Conseguimos, Dona Célia repetia, incrédula. Conseguimos! A tutela sim, Rafael disse, mas a batalha maior ainda está por vir. O processo contra a empresa vai demorar meses, talvez anos. Não importa, Júlia disse. Temos tempo agora. E temos vocês. Dr. Paulo sorriu. E vão ter muito mais em breve. Liguei para alguns colegas que trabalham com casos de negligência corporativa. Há interesse em transformar isso num caso emblemático. Com mais advogados, mais recursos, podemos fazer a empresa pagar de verdade. 6 meses depois, o julgamento da Transportes Alvorada ocupou os noticiários locais por 2 semanas. Testemunhas desfilaram pelo tribunal. Márcio, outros motoristas, mecânicos, até um ex-gerente que decidiu falar. Documentos foram apresentados provando negligência sistemática, pressão sobre funcionários, manutenção precária. Maurício Prado, o dono da empresa, tentou se defender alegando desconhecimento, mas os próprios e-mails dele o contradiziam. O veredito veio numa sexta-feira chuvosa. Apropriado, Júlia pensou, lembrando daquela noite que mudou tudo. Culpado. Por negligência resultando em morte. Por assédio às testemunhas. Por uso indevido de influência política. A indenização foi fixada em R$2 milhões, divididos entre Júlia, Dona Célia e as famílias de outros motoristas que morreram em acidentes similares ao longo dos anos. A empresa foi obrigada a implementar um programa rigoroso de manutenção sob supervisão externa. Dr. Augusto foi afastado pela OAB. Maurício Prado enfrentava processo criminal separado. Não era perfeito. Nenhuma quantia traria Roberto, Patrícia ou Antônio de volta. Mas era justiça. Era responsabilidade. Era a certeza de que outras famílias não sofreriam o mesmo destino. 1 ano depois, Júlia estacionou o carro, novo, comprado com parte da indenização, em frente a uma casa simples, mas aconchegante nos arredores da cidade. 4 quartos, quintal grande, árvores frutíferas, espaço para as crianças correrem. Dona Célia saiu na varanda, enxugando as mãos no avental. Chegaram! O almoço está quase pronto. Miguel, agora com 6 anos, correu para dentro. Isabela, de 5, foi atrás. Lívia, de 7, parou para dar um beijo na avó Célia antes de entrar. Arthur, com quase 2 anos, caminhava com passos incertos pelo jardim, maravilhado com as borboletas. Júlia ficou parada por um momento, observando a cena. 1 ano antes, ela era uma mulher exausta, sozinha, carregando o peso de uma tragédia que não conseguia superar. Dona Célia era uma avó desesperada, abandonada na chuva com 3 crianças. Agora eram família. No que está pensando? Dona Célia se aproximou. Em como a vida dá voltas estranhas. Boas voltas, as melhores. Elas entraram juntas. A mesa estava posta para 6, sempre 6 agora. Miguel e Isabela brigavam por quem sentaria onde. Lívia tentava mediar como a mais velha responsável que era. Arthur batia uma colher na mesa, feliz com o barulho. Júlia olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz de quem esqueceu a dor. A dor ainda estava lá, sempre estaria. Mas era uma paz de quem encontrou propósito no sofrimento, de quem transformou tragédia em conexão, solidão em família, injustiça em causa. Vó Júlia, Miguel chamou. Ele a chamava assim desde que a tutela foi formalizada. Conta a história de como você encontrou a avó Célia. De novo? Você já sabe de cor, mas eu gosto. Conta. Júlia sorriu e começou a contar. Sobre a noite chuvosa, sobre uma decisão tomada em segundos. Sobre como às vezes, quando parece que tudo está perdido, a vida coloca alguém no nosso caminho. Alguém que precisa de nós tanto quanto precisamos de alguém. Dona Célia ficou na varanda depois que as crianças foram dormir. Júlia se juntou a ela com 2 xícaras de chá. Sabe o que eu penso às vezes? A velha senhora disse baixinho. O quê? Que Roberto e Patrícia estão vendo isso.
de onde quer que estejam, vendo os filhos deles felizes, seguros, amados. Eu também penso no Antônio. Penso que ele ficaria orgulhoso. Do quê? De eu ter transformado a pior coisa que nos aconteceu em algo bom. De ter encontrado você. De ter lutado. Dona Célia segurou a mão de Júlia. Sabe qual é a verdade sobre aquela noite? Qual? Você acha que me salvou, mas foi você quem foi salva. Precisava de um propósito. Precisava de alguém para amar. E nós precisávamos de você. Júlia sentiu as lágrimas virem, mas não as impediu. Acho que salvamos umas às outras. Acho que sim. Ficaram em silêncio, olhando as estrelas. Duas mulheres que a vida tentou destruir. Duas mulheres que se recusaram a ser destruídas. Duas mulheres que, no fim das contas, encontraram na tempestade exatamente o que precisavam encontrar. Uma a outra. E assim termina a história de Dona Célia e Júlia. Uma história sobre perda e encontro, sobre dor e cura. Sobre como às vezes, nas situações mais improváveis, encontramos nossa verdadeira família. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Toda semana trazemos narrativas reais que emocionam e inspiram. E me conta nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que viveu uma situação parecida? Onde a ajuda veio de onde menos se esperava? Obrigada por assistir até o final. Vocês são a razão deste canal existir. Até a próxima história.